Terror, pesadelo, gore. Acho que tudo isso resume o episódio dessa semana de Goblin Sureia, não é mesmo? Porque o episódio foi muito pesado. Sério, esse anime ele já impressiona pelo nível de gore que ele tem em alguns episódios. Mas eu diria que ele não foi tão gore, ele foi mais psicológico do que o gore em si no episódio. E ele poderia ter sido muito mais gore ainda se tivesse feito algumas cenas que eu acho que eles não quiseram fazer porque eram personagens principais. Mas a gente vai falar disso no vídeo de hoje, desse episódio que foi bem sério. Foi um episódio com um clima bem tenso, que foi um clima sério, tipo, que até então o protagonista estava ganhando tudo, e chegou nessa parte. Então é disso que a gente vai falar, de um episódio que mostrou uma realidade que ele pode perder, e teve um drama psicológico bem forte com alguns personagens. Então vamos falar desse episódio que foi muito legal, eu devo dizer na minha opinião, mas que ele poderia ter sido melhor ainda, convenhamos. Mas se inscreva no canal se você é novo, vai ser de grande ajuda, conto com seu apoio. Compartilhe o vídeo, dê like, e agora vamos falar de Goblin Slayer. Bom, vamos começar rapidinho só pela cena do começo do anime, como começou também. Aquela cena de fanservice, devo dizer que foi uma cena legal, foi a cena mais leve do anime, começou já para depois o rumo da história ter se mudado completamente, mas eu gostei de ver o fanservice da Donzela da Espada, porque ela é uma personagem que eu gosto muito e quero que apresentem mais dela. Uma coisa que dá para destacar dessa cena, que não foi só fanservice, é aquelas cicatrizes dela. Lembra do episódio passado de Goblin Slayer, aquele episódio daquela garota loira, também a cena do começo, que ela tava presa por alguns servos do Rei Demônio que estavam prendendo ela com umas cordas, umas flores, mas estavam, digamos que poderiam ter feito cicatrizes. Será que aquela jovem então era mesmo a Donzela da Espada? Tipo, a cada episódio tá dando ajudar a entender mais que aquela garota que tava presa e foi salva pelos membros de uma guilda é a Donzela da Espada agora. Só que mudança que ela teve, né? Porque você viu o que aconteceu com o olho dela e você viu a mudança corporal que ela teve, mas as cicatrizes continuam, se você for perceber então. Mas é só a minha opinião, eu ainda tô achando que pode ser e não pode ser aquela garota, porque foi uma mudança bem rápida, mas ela ganhou um corpão. Mas me diga aí se você concorda, você acha que é ela ou você tem certeza, se você lê o novel ou o mangá. Mas vamos continuar falando agora do episódio. Então vamos entrar na parte séria agora, deve ser a parte que você clicou no vídeo, porque eu devo ter colocado um título chamativo. Então vamos começar. Lembrando que é só a minha opinião, não posso dizer que tipo, eu sei porque eu li a novel, porque tá no mangá, porque o mangá tá diferente do que teve. Isso desde o vídeo passado eu falei, e a novel eu não tô acompanhando. Então é só a minha opinião, então não venha reclamar, já lembrando disso. Mas agora vamos falar disso. Olha, é meio óbvio que eles não vão matar o protagonista, pelo menos desse anime. Já teve vídeo que poderíamos dizer que teve protagonistas que morreram, e sim, mas daí vinha com o jeito que o anime tava dando a entender. Também a produção. Já nesse, você acha que vão matar o protagonista? No máximo vão colocar ele em um coma, seja de uns 3 dias, meses, ou até mesmo anos. Mas é quase garantido que matar eles não vão matar o protagonista. Então, digamos que ele levou um coma, ficou desacordado pelo tanto de sangue que ele perdeu, mas aí a sacerdotisa pode ter salvo ele, ou a Donzela da Espada. Então, digamos que ele tá, como posso dizer, inconsciente. É isso a palavra que resume. O Goblin Slayer não está morto, e sim inconsciente. E provavelmente vai ser isso que vão colocar no próximo episódio. Mas então eu acho que eu nem preciso resumir muito do episódio, porque o episódio em si ele mostrou a tendência que foi eles tentando investigar aquele subsolo mais uma vez, só que indo mais a fundo, e mostra as mudanças que tiveram no subsolo, além de destacar as táticas inteligentes dos goblins, porque eles conseguiram prender o pessoal ali e assim diminuiu as chances de vitória. Mas na minha opinião, eu acho que o que diminuiu mesmo as chances de vitórias deles foi o Goblin Slayer. Sim, pode parecer meio errado o que eu quero dizer, mas não. Eu acho que se o Goblin Slayer tivesse sido um pouco mais cabeça fria e não ir já pro ataque direto contra os Goblins, eu acho que se eles tivessem pensado em um plano melhor, eles tinham conseguido vencer. Mas é só minha opinião, eu posso estar muito errado, você pode achar que foi certo o que ele fez, mas eu ainda acho que ele tinha que ter a cabeça mais fria e não só ir atacando e tendo o acontecido que ele se machucou.
Mas vamos continuar. No fim, eles ganharam. Sim, é meio óbvio que eles ganharam, mas eles ganharam pela tática do protagonista. Ou melhor, pela tática chamada protagonismo. Que em muitos animes tem isso, que o protagonista ele tá tipo derrotado, tá no chão, e daí de algum jeito ele se levanta. Isso não é errado, eu gosto disso. Mas também você tem que rever esse fato, porque ele só levantou por ser protagonista. Foi puro protagonismo, na minha opinião. Mas eu ainda achei interessante a cena que eles colocaram. Os dados sendo jogados, e daí tipo, era como... Você poderia entender como se ele estivesse dando a vida dele, trocando a vida dele para ele poder levantar e derrotar esse último Goblin. Ficaria de um jeito legal isso, só que daí seria tipo como uma morte quase. Isso é só um ponto de vista meu, mas eu ainda achei legal as cenas dos dados sendo jogados e daí ele levantando e derrotando. Mas vale se dizer, foi porque ele era protagonista, por isso que ele conseguiu levantar, porque ele estava quase morto. E agora vamos entrar no assunto importante que muitos, eu não sei se muitos estão criticando a sacerdotisa, porque eu não tô vendo comentários de nada de Goblin Slayer. Mas já vai aí a minha defesa para ela se você é um dos caras que critica ela. O que você faria no lugar? Pode parecer meio distante falar isso porque é um anime, mas o que faria no lugar se fosse ela? Porque ela quase foi estuprada, abusada naquela primeira vez contra os Goblins. Se o herói dela, o cara que ela gosta, não tivesse salvo ela, imagine o que teria acontecido com ela. Ela estaria morta, como foi mostrado nesse episódio, ela pensando nisso. Antes de você criticar, veja o ponto de vista dela. Quando ela viu que ele foi jogado pelo Goblin, que ele estava quase morrendo, era como se a esperança dela tivesse ido embora. Então, tipo, você não pode culpar ela pelo que aconteceu dos Goblins quase terem acabado com a Elfa, sendo que ela estava desesperada, ela estava com o psicológico dela abalado, ela viu que o Goblin Slayer estava quase morrendo, então não tem como culpar totalmente ela, e eu acho que não deveria ter culpa na sacerdotisa por isso. Digamos que ela é ainda bem nova, mas sim, ela poderia ter sido mais madura como os outros, mas lembrando, ela quase foi abusada pelos Goblins daquela vez. Então você não pode culpar totalmente ela. Continuando, vamos falar da Elfa. Isso mesmo. Eles podiam ter feito aquela cena dos Goblins terem abusado. Sim, eles poderiam ter feito. E aí que entra o lance. Deveriam ter feito ou não? Se eles tivessem feito, teria elevado o episódio para um nível maior, mais pesado, mais gore, e o episódio seria mais falado até. Só que eles não quiseram fazer isso. Mas por que eles não quiseram, sendo que tantos personagens quase já foram abusados, já foram mortos? Eles poderiam ter feito isso? E sim, eles poderiam. Eu não discordo, eles deveriam até ter feito isso. Por que não fazer? Só porque é uma personagem querida? Só porque é uma das personagens principais? Eu também concordo que eles poderiam ter feito isso, só que também daí ia levar uma questão de... Muitos fãs talvez iam odiar isso, provavelmente iam odiar. Eu mesmo talvez estaria falando aqui que foi pesado demais, mas eu também estaria falando que eles fizeram até um nível sério, porque estariam mostrando que os personagens principais também podem cair, podem ser abusados, como aconteceu com a Elfa. Só que não aconteceu isso, eles quiseram relevar e não quiseram fazer isso com ela. Também não discordo, não tem um lado certo e errado, eles quiseram manter a imagem dela, então eu não vou reclamar. Mas me diga nos comentários o que você acha que deveriam ter feito com ela. Eles deveriam ter feito os Goblins abusarem dela ou não? Eu acho que, até certo ponto, como o anime vem seguindo, eles deveriam ter feito sim. Só porque ela é uma personagem principal, não fazer? Aí gera o questionamento. Mas também seria muito mais pesado também se eles tivessem feito isso. Então eu não vou entrar no assunto o que é o certo e o que é o errado. Mas só queria deixar essa dúvida aí e eu quero saber o que você acha. Mas vamos continuar. O anão salvou a Elfa, querendo ou não, porque ela estava sendo atacada. E digamos que ela é uma guerreira de longa distância, então ela leva uma grande desvantagem quando os Goblins estão atacando ela de perto. Se não fosse pelo anão, ela teria sido abusada. Mas então daí aconteceu que ela conseguiu ser salva pelo anão. E daí a sacerdotisa, essa foi a que mais sofreu, podemos dizer. Porque já tinha trauma psicológico e ainda levou uma mordida no ombro do Goblin, aquele Goblin campeão, se eu não me engano. Aquele Goblin quase abusou dela, porque você viu o que aconteceu com ela. Eu acho que eu nem preciso falar as cenas que mostraram dela. Então, tipo, aquele Goblin, ele ia acabar com ela. Então, se o Goblin Slayer não invoca o espírito do protagonismo, ia ser um fim para todos ali. Tanto para a Elfa, como para o anão, como para aquele jacaré lá, para todos. Então, o que aconteceu? A única saída era fazer o protagonista se levantar.
E daí aconteceu que ele usou aquele cabelo daquele corpo que já havia morrido faz tempo e conseguiu, como o cabelo é resistente, conseguiu daí matar o Goblin. E daí, após eles terem acabado com aquele Goblin, e daí todos os outros acho que terem fugido, se eu não me engano, o que aconteceu, é que daí, digamos que está aí a vitória. Só que a vitória também levou uma questão de tempo. Porque quando daí todos estão reunidos, quem cai é o Goblin Slayer, que já estava quase morto. Então daí tá aí, acaba nisso. E o que acontece? Pra sobrar tempo eles colocam o Canário, tipo, pra ganhar tempo. E daí ficou o Canário mostrando a cena deles olhando. Então daí entra aí a questão. Foi pra ganhar tempo ou havia algo que eu e você não percebemos que o Canário tava mostrando? Porque ficou mais de 1 minuto na cena do Canário e ali mostrando o reflexo do pessoal. Eu não percebi nada, mas se você percebeu, me diga nos comentários. É esperar o próximo episódio, porque a gente não sabe o estado que ele tá. Eu acho que é inconsciente ou é coma. É a minha opinião. Me diga aí nos comentários o que você acha que aconteceu com o Goblin Slayer. Me diga o que você espera dos outros personagens e o que você acha que vai acontecer. Foi um episódio de mais psicológico, terror, do que, digamos, gore em si. Mas foi um episódio sério, teve gore, teve protagonista caindo, mas ao mesmo tempo levantando. A questão deles terem feito o Goblin Slayer ter caído foi legal, mostrou que ele não é forte também totalmente, ele não consegue derrotar alguns Goblins. Só que daí fizeram ele levantar, o que eu acho que tudo bem, né? Pra compensar e pra mostrar que o protagonista consegue levantar, tudo bem, então eu não vou reclamar disso. Mas na minha opinião foi um episódio que tipo, ame e odeie, porque foi o meio termo dos dois. Eles poderiam ter feito coisas para fazer o episódio ficar mais sério, mas eles não quiseram. Mas me diga aí o que você achou, eu gostei na minha opinião até, eu acho que foi um episódio bom, mas vamos ver o próximo. E espero que tenha mais Donzela da Espada. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo.